lhe perguntar como que o senhor vê essa dualidade, como que o senhor vê essa divisão que se criou no Brasil, em que não existe mais praticamente uma via central, né? Hoje, se tu diz que se tu critica o governo Bolsonaro, tu é taxado como petista, comunista, lulista. E se automaticamente tu fala do outro lado, se tu fala mal do ex-presidente Lula, do PT ou de algo assim, tu é tido como bolsonarista, golpista, ditadura, enfim. Como que o senhor vê isso? Tu analisou muito bem, Diego. A situação é terrível. Pega as redes sociais, tu faz uma crítica construtiva ao governo, vem o pessoal batendo, dizendo que tu está contra o governo, que tu é esquerdista e tal. Se tu, de alguma forma, faz uma análise positiva de ações do governo, vem do outro lado dizendo que tu é bolsonarista, que tu é da direita, que tal. Então, na verdade, é uma situação muito ruim que nós estamos vivendo, mas principalmente com a falta de respeito, tá? A falta de possibilidade de entender o que o outro está dizendo, de compreender o que o outro está dizendo. Simplesmente é o fanatismo que não faz bem para o país, o que está acontecendo, né? De lado a lado. Então, quando tu pergunta, mas e o centro? Né? Nós poderíamos ter na eleição do ano que vem, entre esta situação que já está se configurando, de um lado o ex-presidente Lula, agora com os direitos políticos recuperados como candidato, e de outro lado o Bolsonaro indo para a reeleição, tu tem esse processo de polarização, de radicalização crescente na sociedade em cima das duas candidaturas. O que significa a dificuldade de ter um centro que possa representar uma alternativa para esses dois polos. Por que tu tem dificuldade? Porque no centro aparecem vários candidatos. Outro dia, fizeram um debate que teve uma carta que envolvia 7 possíveis candidatos de centro, né? Entre eles, inclusive, o governador Eduardo Leite, João Dória, Ciro Gomes, Luciano Huck, a Mandetta, quer dizer, uma série de nomes, né, que seriam de centro e que poderiam significar uma alternativa à direita e à esquerda. Sabe qual é o grande problema, Diego? Qual é o grande problema, Eduardo, e os que nos seguem através das redes sociais? O problema é deixarem de lado personalismos, desejos partidários, vontades próprias de um e de outro, para formar uma candidatura única de centro. Eu acho muito difícil isso acontecer. E a pulverização do centro vai significar o fortalecimento, de uma eleição que vai caminhar para repetir há 3 anos atrás, onde nós tivemos toda essa polarização e radicalização. Então, me preocupa muito este fato de nós não termos um centro que tenha um pingo de capacidade de unidade, para apresentar um projeto para o país e, principalmente, um projeto que deixe de lado a raiva, que deixe de lado o ódio, que deixe de lado a dificuldade de conversar com quem pensa diferente, um projeto que signifique, sim, pacificação que o país precisa para encontrar o seu rumo de desenvolvimento, de geração de emprego e renda, de enfrentamento das suas desigualdades, daquilo que efetivamente se precisa do governo. Então, eu me preocupo muito com o quadro que nós estamos vivendo e com aquilo que se prenuncia para 2022. Acho que não era hora de colocar eleição na frente durante o enfrentamento da pandemia, briga do Bolsonaro com o João Dória, candidaturas sendo colocadas muito cedo na rua, e não é só do Bolsonaro e do João Dória. Eu acho que tem que avançar um sinal muito cedo, no momento que nós temos uma pandemia, e que isso deveria centrar o foco total em cima do enfrentamento da pandemia, da crise sanitária e dos efeitos da economia. Não, aí se coloca a questão da eleição de 2022 na frente de tudo e se prejudica esse trabalho de construção de caminhos que signifique não apenas enfrentar a crise sanitária, mas também os efeitos dela na economia.
Então, este quadro de antecipar a eleição de 2022 realmente não está fazendo bem para o país.